Boa noite, graça e a paz. Sejam todos bem-vindos essa noite. Essa noite é uma noite especial. Estamos iniciando o nosso curso, de vida conjugal. Serão 12 semanas, serão 12 palavras para estar edificando a sua casa, edificando o seu casamento. Palavras direcionadas a casamento. Eu louvo a Deus pela sua vida nessa noite. E nós teremos falando uma série de palavras. E a primeira palavra que nós vamos estar ministrando nessa noite, que fala sobre quem perdoa, esquece. Essa vai ser a nossa primeira ministração dessa noite. Quem perdoa, esquece. É interessante, querido, que há somente uma coisa mais difícil do que viver sozinho. É viver com outra pessoa. Querido, somente Deus teve essa grande ideia, essa genial ideia de colocar duas pessoas debaixo do mesmo teto. Duas pessoas tão diferentes. O homem ele é racional, a mulher sentimental. Somente Deus teve essa brilhante ideia de colocar duas pessoas debaixo do mesmo teto. Mas a coisa mais difícil do que viver sozinho é viver com outras pessoas. E hoje nós vamos meditar, querido, no livro, nas cartas de Efésios, capítulo 4, do 26 ao 32, como uma forma de caminharmos para uma maior intimidade conjugal. É interessante que esse texto de Efésios nos ensina-nos algumas coisas que não devemos fazer e outras coisas que devemos fazer. E é interessante que há um monte de nãos e poucos o que fazer. Ou seja, é uma série de palavras para nós. São mais não do que sim. É mais coisa para não se fazer do que fazer. E a primeira coisa, querido, que Paulo está nos ensinando, coisa para evitar. No versículo 26, 31, temos uma lista de 6 coisas que precisamos evitar se desejamos ter um relacionamento conjugal saudável e gratificante. A primeira coisa, querido, que nós devemos evitar está no versículo 26. Está no versículo 26 de Efésios, que diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Interessante, deixa eu fazer uma pergunta para você. É impossível irar sem pecar? É muito difícil. Mas é muito mais fácil, escute isso, pecar quando estamos com raiva. Alguns tipos de raiva são justos, mas na maioria da situação a nossa raiva é errada. Em Tiago 1,20 diz o seguinte: ele afirma que a ira do homem, Tiago ele afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A segunda coisa que Paulo está orientando a nós não fazermos é o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que interessante, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está querendo nos dizer? Não permita que a sua ira dure até o dia seguinte. Qual é o tempo que eu posso ficar irado? Paulo está dizendo que nós não vamos ficar irado, mas existe um tempo para você guardar essa ira, e o tempo é 24 horas. A raiva, querido, é um sentimento muito perigoso. Não se engane, a raiva e o mau humor pode destruir seu casamento. Então Paulo está aconselhando: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permite que essa ira chegue até o dia seguinte. É interessante que Paulo está dizendo o seguinte: não dê lugar ao diabo. Provérbio 29, 22. Paulo diz o seguinte: que o irancudo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. É interessante que em Efésios, Paulo está dizendo: não dê lugar ao diabo. Só que em Romanos 12, 19, olha o que diz:
Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Interessante essa palavra em Romanos 12, 19, que enquanto lá em Efésios 29, 22, Paulo está dizendo: não dei lugar ao diabo, lá em Romanos 12, 19, Paulo está orientando o seguinte: amados, dai lugar à ira. E é interessante que do que significa dar lugar à ira? Há muitas pessoas pensam que esse dar lugar à ira significa que nós devemos realmente extravasar, que temos que gritar mesmo, que temos que partir para cima mesmo. Mas esse dar lugar à ira, imagina que você está numa linha de um trem. E você está caminhando nessa linha de um trem. E de repente você olha para trás, o trem está vindo. E esse trem, ele é a ira. O que você vai fazer? Você vai permanecer na linha do trem? Ou você vai sair da linha para que ele passe? Você vai dar lugar para ele passar? Ou você vai ficar na linha? É mais ou menos isso, querido. Muitas das vezes é isso que acontece. A ira, ela vem. Mas você, ao invés de dar lugar para essa ira, você retém ela contigo. Você guarda. Você quer segurar a ira. E toda vez que você tenta segurar a ira, com certeza isso vai gerar morte. E é por isso que há muitas pessoas mortas, porque tem guardado, tem segurado para si, ao invés de dar lugar e permitir que esse sentimento ruim passe, fica guardando esse sentimento. E há pessoas que guardam isso por anos. E isso vai trazendo morte para a sua vida, isso vai trazendo morte para o seu relacionamento. E é interessante que o inimigo, querido, fará de tudo para torpedear o seu casamento. Não deixe que ele tenha espaço. É por isso que a oração é tão importante no casamento. É por isso que é tão importante a oração no casamento. É uma maneira de você cobrir o seu companheiro, a sua companheira. É a maneira de você guardar o seu casamento para que o inimigo não tenha lugar, que ele não encontre brecha para entrar no seu casamento. Mas muitas das vezes nós queremos dar lugar a essa ira. E quase sempre nós queremos, a ira, ela vai gerar vingança. E nós queremos se vingar. Isso me faz me lembrar uma pessoa que nos procurou e ela estava com um problema muito sério. Ela estava tendo um relacionamento um atrás do outro, não conseguia parar de se relacionar sexualmente com as pessoas. E fomos buscar a causa do problema dela. E a causa foi um sentimento de vingança. O marido o traiu e ela descobriu a traição do marido. E por vingança o que ela fez? Ela pegou a sua cama e ela queria se vingar. Ela falou assim, ela pegou um homem e trouxe para adulterar em cima da sua cama, para vingar aquilo que aquele marido tinha feito com ela também. Consequência disso, querido, ela pegou a sua cama no seu leito e ela dormiu com a primeira pessoa. E ela adulterou ali em cima da cama dela, com sentimento de vingança. E por conta disso, ela deu lugar ao diabo. E ela não parava mais de se relacionar. Aquele lugar, aquele leito que é um lugar santo, onde a gente temos a comunhão, virou um altar de iniquidade. E naquele mesmo lugar que ela deitou com um homem, ela já tinha deitado com mais de 100 homens no mesmo lugar. E não conseguia parar, porque ela deu lugar ao diabo. Querido, é mais ou menos isso. A mágoa, a ira esconde a mágoa. O primeiro sentimento é a mágoa. E a ira vai esconder, ela esconde a mágoa. Mas a vingança esconde a ira. Então o primeiro estágio é esse, mágoa. Depois vem a ira. E logo em seguida vem a vingança. Mas o que Paulo está dizendo? Mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Outra coisa que Paulo está dizendo para nós não fazermos, está lá no verso 29. Olha que diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Olha o que ele está dizendo, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe.
A palavra torpe significa aquilo que é ruim, deteriorado ou podre. As nossas palavras, escute bem isso, as nossas palavras têm poder de trazer mau cheiro para o casamento e infectar todo o ambiente. Paulo está dando uma orientação e está dizendo: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, deteriorada, nada que vai trazer um mau cheiro para o casamento. Paulo está orientando que você não venha permitir que da sua boca saia a palavra torpe. Outra coisa que Paulo está orientando para nós não fazermos, ele está dizendo: não entristeçai o Espírito Santo. Aquilo que fazemos, escute bem isso, aquilo que fazemos ou não fazemos no nosso casamento afeta o nosso relacionamento com Deus. Se queremos que o nosso casamento fique melhor, devemos começar com o nosso relacionamento com Deus. De repente, é uma maneira de você nessa noite parar e ponderar algumas coisas. Por que o teu casamento não está bom? Será que é porque Deus não está dentro desse relacionamento? Deus, ele tem que ser o balizador. A sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, isso vai afetar diretamente o seu casamento, positivamente ou negativamente. Será que não é um momento de você parar e pensar como é que está a sua comunhão com Deus? E Paulo está dizendo: não entristeçar o Espírito Santo. Aquilo que fazemos, escute bem isso, ou não fazemos no nosso casamento afeta o nosso relacionamento com Deus. Isso vai afetar diretamente o seu relacionamento com Deus. Outra coisa que Paulo está dizendo para nós não fazermos: longe de vós, olha o que está escrito ali, longe de vós toda amargura e cólera e gritaria. A primeira palavra é amargura, e ela vem quando guardamos o rancor em nosso coração. Este é um grande problema no casamento. A segunda palavra é cólera. Ela é como um fogo ardente que explode e consome tudo em seu caminho. A ira, escute bem isso, e a gritaria vem junto em seguida. Sempre que há raiva e cólera, o resultado é gritaria, acompanhada de brigas. Explosões de violência e gritaria costumam deixar marcas profundas no casamento. Eu quero repetir isso. Explosões de violências e gritaria costuma deixar marca profunda no casamento. Eu costumo dizer que há 3 coisas que não voltam mais: uma palavra falada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Mas uma palavra liberada não volta mais. Não tem como, quando você libera uma palavra, não tem como retroceder. E é interessante que Paulo está dizendo: depois disso vem a calúnia. É aquela atitude de falar o que é prejudicial ao outro para alvitar, apontar o seu caráter. Toda briga é cheia de exageros caluniosos com o intuito de diminuir o outro. E o último estágio é a malícia. Isso nada mais é que o desejo de ferir o outro e fazê-lo sofrer por meio de insinuações, afirmações maldosas de duplo sentido. O último estágio é isso, a malícia. Olha que interessante, a lista está aqui, a lista de 6 coisas que Paulo está dizendo que nós não devemos fazer. Primeiro, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Segundo, não deem lugar ao diabo. Terceiro, quarto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. 5, não entristeçai o Espírito Santo. E o verso 6, o sexto conselho que o Paulo está nos dando: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. E Paulo está dando uma lista de coisas, já vimos a lista de coisas que nós não devemos fazer no nosso casamento. Mas existem algumas coisas que precisamos fazer, coisas a se fazer. No verso 32, encontramos as 3 coisas que precisamos praticar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A primeira coisa que Paulo está dizendo que nós devemos fazer: seja gentil. Benignidade é, antes de tudo, uma atitude de bondade e gentileza. Aquele que é benigno sempre escolhe ver a situação ou a pessoa por um ângulo positivo, sempre esperando o melhor do outro.
Ao contrário disso, aquele que é maligno sempre presume o pior, mesmo não tendo evidência o suficiente. Ser benigno traz consigo a ideia de ser gracioso. A segunda coisa que Paulo está dizendo que nós devemos fazer no casamento: seja compassivo. Precisamos nos colocar, compassivo significa que nós precisamos nos colocar no lugar de nosso cônjuge e tentar ver a vida através dos olhos deles e sentir a sua dor como se fosse a nossa. Em 1 Pedro 3,8 diz, Pedro resume como devemos tratar nosso cônjuge. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Olha o conselho que Paulo está dizendo. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. A terceira coisa, querido, nesse eu quero me deter um pouquinho mais, que Paulo está dizendo que nós precisamos praticar, exercer no nosso casamento: seja perdoador. A forma como Deus, escute bem isso, a forma como Deus nos perdoa deveria levar-nos a perdoar livremente o outro. E como é que Deus nos perdoa? O perdão de Deus, escute bem isso, o perdão de Deus leva a sério o nosso pecado e devemos levar a sério também o pecado quando liberamos o perdão. O perdão não é desculpar o pecado, é tratá-lo com leniência. Você vê o pecado do outro, dá nome a ele, mas resolve no seu coração cobri-lo com perdão. Olha que coisa linda. Você vê o pecado do outro, você dá nome para ele, mas resolve no seu coração cobri-lo com perdão. E o perdão de Deus ajusta as contas. E assim deve ser o nosso perdão também. Perdoar não é ignorar as consequências do pecado. Todo pecado que já tenha sido cometido é justamente punido, seja na cruz, ou seja no inferno. Ele vai ser punido. Todo pecado praticado, ele vai ser punido, seja na cruz, ou seja no inferno. O perdão de Deus custou muito caro, e o nosso custará caro para nós também. Custou ao Pai entregar o seu Filho na cruz. E o nosso perdão, escute bem isso, vai custar-nos a renunciar, a renúncia da vingança e a dor do nosso orgulho ferido. Assim como o perdão de Deus custou ao Pai entregar o seu Filho, o seu único Filho na cruz, o nosso perdão também vai custar-nos a renúncia da vingança e a dor do nosso orgulho ferido. O perdão de Deus é real e o nosso perdão precisa ser também. Não há nenhuma farsa nele. Quando ele nos perdoa, estamos realmente restaurados. Nada é colocado sobre a nossa cabeça para uma chantagem no futuro. Infelizmente, escute bem isso que eu vou dizer. Infelizmente, alguns cônjuges dizem perdoar apenas para lembrar o outro oportunamente o quanto eles foram generosos. O perdão de Deus não é seletivo. Em termos dos pecados que cometemos, Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. E nós devemos fazer o mesmo com os nossos pecados ou com o pecado dos outros. Da mesma forma, querido, nós temos que agir. Mas o que nós fazemos? Ao invés de perdoarmos, nós começamos a dar desculpas. E é sempre desculpas, desculpas e mais desculpas. Todos nós sabemos que devemos perdoar e entendemos bem o que Deus diz sobre o perdão, mas nós ainda lutamos muito contra isso. Isso acontece porque nós achamos que existem muitos motivos válidos para não perdoar. É comum ouvirmos alguns tipos de justificativas para não perdoarmos ou perdoarem um ao outro. A primeira coisa que nós ouvimos
de justificativa é o seguinte: não é justo. Quase sempre nós ouvimos isso. Não é justo. Perdoar não é justo. Escute bem isso que eu vou dizer para você. Realmente você está com a razão. Não é justo. De repente você me ouvindo e você está falando, pastor, mas não é justo. Você não sabe o que ele fez comigo, o que ele me fez, os anos que ele me magoou. Não é justo. Realmente, querido, perdoar não é justo. Mas esse é precisamente o sentido dele. Se fosse justo, não seria perdão. Esse é o sentido dele. Ele não é justo, porque se fosse justo, não seria perdão. Mas você não sabe o quanto ele ou ela me magoou. De repente você está falando isso nessa noite. Está dizendo que você não sabe o quanto ele me magoou. Esse não é o problema. O seu cônjuge pode ter magoado você, mas o perdão é justamente o meio de curar a dor. Você não sabe, mas é justamente esse perdão que vai te curar a sua dor que você está sentindo. Isso que está te afligindo é justamente o perdão que vai trazer essa cura que você está buscando. É interessante que você está falando. Eu tenho que me curar primeiro, então eu serei capaz de perdoar. A verdade é que o perdão traz cura e não o contrário. De repente você está aí, está falando, mas eu quero vingança. Queridos, temos que confiar no julgamento de Deus. Hebreus 10:30 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Por que eu deveria deixar que ele ou ela saísse bem dessa situação? Se você não perdoar, é você que vai sair mal. De repente você está falando, eu não posso permitir que ele saia bem. Se você não perdoar ele ou ela, quem vai sair mal nessa situação é você. Seu cônjuge não merece perdão, mas ninguém merece, inclusive você. De repente você está falando, meu cônjuge não merece perdão, mas ninguém merece, inclusive você também não merece. E de repente você está falando aí, e aonde está a justiça nisso? A justiça, querido, está na cruz. Jesus já liberou você da dívida de seus pecados. E já liberou a dívida dos pecados do seu cônjuge também. De repente você está falando, mas eu não consigo esquecer. Alguns até dizem, eu consigo perdoar, mas eu nunca vou esquecer. O que isso realmente quer dizer? Eles estão simplesmente dizendo, eu não quero esquecer, eu não vou apagar isso da minha mente. Embora provavelmente seja impossível apagar os erros completamente da nossa mente, nós podemos optar por não nos lembrar dele. E o que nós precisamos fazer nessa noite? Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática o perdão. Aqui estão algumas sugestões que podem ajudá-lo a liberar o perdão. Você que tem dificuldade de perdoar. Eu quero dar para você algumas sugestões que podem ajudá-lo a liberar o perdão. Primeiro, lembre-se, o perdão não é opcional na vida de um cristão. Na verdade, não podemos ser chamados cristãos se não somos capazes de perdoar. Segunda coisa que eu quero dizer para você, para de fazer o registro dos erros dos outros. Do outro. Em 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não se ressente do mal. Nenhum casamento vai desfrutar de plenitude enquanto os cônjuges guardarem seus livros, onde anota as falhas um do outro. Segunda coisa, em vez de dizer me desculpe, diga eu estava errado. Por favor, me perdoe. Há um mundo de diferença entre os dois. Quando você estiver errado, não diga simplesmente me desculpe. Assuma seu erro e peça perdão.
Se o seu cônjuge pecou contra você, libere-o sem ter que pagar coisa alguma. Talvez você tenha uma lista de todas as ofensas feitas contra você. Se você estiver, escreva a palavra perdoado e em cima dela e ofereça a lista a Deus. Depois disso, rasgue e jogue fora. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. De repente você está aí nessa noite e está ouvindo essa palavra e você está falando assim: eu só vou perdoar quando Deus ele me tocar, quando eu sentir, quando Deus me tocar eu vou perdoar. Sabe quando é que você vai perdoar? Nunca. Sabe por quê? O perdão não é um sentimento, ele é um mandamento. Você não precisa sentir, você não tem que sentir, é uma decisão. Eu decido perdoar, porque não é um sentimento, é um mandamento. Faça uma confissão de Efésios 4, 31, 32. Declare para o seu cônjuge que você vai praticar essa verdade. Talvez você possa fazer isso juntos. Alguém já disse que o casamento é a união de dois pecadores. Quantas vezes você já ouviu isso? Que casamento é a união de dois pecadores. E eu gostaria nessa noite acrescentar que um bom casamento é a união de dois perdoadores. Confessa sua raiva contra Deus. A realidade é que seu companheiro não é perfeito e nem você é. Deus não cometeu nenhum erro em permitir você se casasse. Simplesmente não havia ninguém perfeito disponível para se casar com você. Comece nessa noite, querido, a orar por seu cônjuge todos os dias. Quando você orar, o Espírito Santo vai ajudá-lo a perdoar e a esquecer das falhas do outro que magoaram você. Quem perdoa esquece. Tenha convicção do perdão de Deus sobre você. Nós perdoamos mais facilmente na medida que nós percebemos o quanto fomos perdoados. Jesus disse em Lucas 7,47: aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Tenha convicção nessa noite do perdão de Deus sobre você. Nós perdoamos mais facilmente na medida que nós percebemos o quanto fomos perdoados. Jesus disse em Lucas 7,47: aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. E nessa noite, querido, quem ama, quem perdoa, esquece. Você precisa, nessa noite, esquecer. Nessa noite você precisa, nessa noite, em nome de Jesus, esquecer. Para que você possa ter um casamento abençoado. Quem perdoa, esquece. Eu quero nessa noite orar pela tua vida. Você que tem dificuldade de perdoar. Perdão não é um sentimento, é um mandamento. Eu não tenho que sentir para perdoar. Começa a liberar esse perdão. Dá lugar à ira. Libera essa pessoa da tua vida. Para de viver uma vida cheia de mágoa. Para de ficar alimentando mágoa, ressentimento, desapontamento. Entrega a sua vida ao Senhor, o seu casamento ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pela vida desse homem, dessa mulher que está me ouvindo nessa noite. Senhor, toma o casamento deles em tuas mãos. Abençoa a vida deles, Pai. Ensina eles, Pai, o caminho, Senhor, do perdão. Senhor, Deus querido, da mesma maneira que nós fomos perdoados por Ti, ajuda essa mulher a perdoar o seu marido. Ajuda esse marido a perdoar essa esposa. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser alcançados pelo Teu favor nessa noite. Da mesma maneira, Senhor, que Tu nos ama, que eles possam se amar, Senhor. Eu quero, no nome de Jesus, abençoar a vida desse casamento. De repente, essa pessoa que está pensando em se separar, essa pessoa que está se pensando em pular fora do barco, porque não aguenta mais, em nome de Jesus, Senhor. Entra, Deus, nesse casamento.
Ajuda, Senhor, esse homem, essa mulher. Repreenda esse demônio, Senhor, que tem tentado entrar nessa família, dentro desta casa. Em nome de Jesus, Pai. Traga restauração. A palavra restauração é pôr em ordem, é pôr no lugar. Coloca tudo no seu devido lugar, Senhor. Traga, Senhor, a paz que eles precisam. Traga, Senhor, Deus querido, o entendimento, a sabedoria que eles precisam. Pai, em nome de Jesus. Quem perdoa, esquece, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam viver o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, abençoa esse casamento, essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que, Senhor, Tu uniu, Senhor, ninguém pode separar. Casamento é uma aliança, Deus. Em nome de Jesus. Sustenta, Senhor, e fortaleça essa aliança. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te fortalecer nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ministre no teu coração. E que você possa encontrar a força que você precisa. Se você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Há muitas famílias precisando ouvir essa palavra. Nesse período de quarentena, as pesquisas estão dizendo que tem aumentado o número de pessoas, casais que têm se separado. Mas em nome de Jesus, família é projeto de Deus. Que Deus abençoe sua vida e te dê a paz, graça e paz.